foi que, desde que você teve a internacionalização do mercado, a partir do Financial Deepening, várias instituições quiseram fazer o mercado global sem ter o recurso global, ou dependendo de uma ou duas pessoas. Logicamente não funcionou. E quando eu digo não funcionou, não é não funcionar do tipo deu 100% do CDI. É que não funcionou mesmo. Perdeu Tá? dinheiro. Teve gente que perdeu muito dinheiro. E não só perdeu muito dinheiro, a performance ficou extremamente errática. E o que mata a tua distribuição, o que mata o teu distribuidor é você dar 50% do CDI no ano. Isso mata. Tá? O que mata é um drawdown grande sem perspectiva de retornar. Isso é extremamente ruim para a pessoa que está para o distribuidor e para o cliente final. Porque o cliente final, se você tem um drawdown, por exemplo, na história, a gente está fazendo 10 anos hoje, tá? Hoje não, ano que vem, agora, final desse ano, começo do ano que vem, a gente vai fazer Do que 10 Atlas, anos né? dos nossos multimercados, que é uma família de multimercados, desde baixíssimo risco até. O Cronos começou em 15, né? Começou um pouquinho antes. Eu não lembro exatamente, porque a gente tem uma família de uns 7 ou 8 fundos multimercados. Né? Legal. É que a gente foi trazendo eles gradualmente, né? Gradualmente Apollo, Cronos, Apollo, Atlas, Zeus, tem todo o Olimpo ali, de uma maneira ou de outra, mas cada um, isso que é importante, cada um tem um propósito específico, né? Cada um tem uma clientela específica e tem uma roupagem específica que atende a um certo grupo de clientes, né? E a gente fez isso pensando muito na necessidade de cada subgrupo de cliente, mas todos eles são gerenciados sob uma filosofia só. É só um processo que gera eles. Não tem dois gestores. É um grupo de gestão só para esses fundos. Tá? Então, o que mata é isso. Quando a gente deve ter tido uns 5 drawdowns mais relevantes na história do Atlas, mas foram todos recuperados rapidamente. Foram drawdowns clássicos, vou dizer o clássico, Covid. Covid foi um drawdown clássico. Tá? A gente não esperava que aquilo acontecesse da maneira que aconteceu. Você tem o drawdown, você recupera rapidamente o drawdown em sequência. Isso é ok. Isso é ok. Isso mostra um processo de gestão que, por vezes, você vai errar um call, é natural que você erre, mas você tem um processo que faz você entender onde o valor se transferiu e como você vai capturar aquele valor depois disso. O problema que a gente teve em vários outros cohorts da indústria, aqui eu estou falando, tipo assim, eu estou falando por dados, eu não estou falando por opiniões. É só você olhar os dados. É que um grupo pequeno, em grande parte, um grupo com recursos não suficientes para cobrir o desafio de você encarar o mercado internacional, se colocou numa situação em que perdas se tornaram permanentes em muitos deles. E aí, cara, quando você tem isso num número grande de casas, as pessoas começam a desconfiar do que está acontecendo. Elas começam a questionar o produto. Eu acho natural que isso aconteça. Por exemplo, a gente aqui no Atlas, tá? Esses 3 anos que você mencionou, esses 3, 4 anos que você mencionou, a gente está entregando CDI, alguns anos um pouquinho acima até. Não vejo isso necessariamente como um problema. Tá? Eu sei que foi um período difícil para a indústria de modo geral, mas o que a gente não vai ficar é sentado esperando Godot. Isso a gente não vai ficar. A gente não vai ficar dizendo amanhã vai ser melhor e eu não fiz nada anteriormente. O que a gente fez nos últimos 5... Primeiro, o Soros tem essa frase maravilhosa, tá? Os retornos do mercado são obtidos por você entender a realidade antes que outras pessoas entendam. É um jogo de você descobrir o que é real antes que outras pessoas entendam a realidade. É só isso. O jogo é só esse. Em hedge fund é só isso. Tá? E também na gestão, quando você pensa na gestão do teu produto, você é a mesma coisa. A gente tem que perceber qual era a realidade para você fazer um processo vencedor dentro dos mercados internacionais. Uma coisa importante, se você pegar o track record do Atlas, tá? A gente tem mais ou menos ali 155 CDI em 10 anos. O pior ano foi 93%. O pior ano. Isso para a gente é fundamental. Eu não decepciono a força de vendas. Eu não decepciono o cliente final. O cliente final entende o que está acontecendo. O cliente final não entende 50% do CDI. Mas se você, depois de 10 anos, um ano foi 93% do CDI, o cliente final entende o que está acontecendo. Todas as áreas dentro da Quineia, a gente tem 4 áreas, tá? Juros, moedas, commodities e ações. 4 classes de ativos. Aí tem Brasil e exterior em algumas delas. Né? Logicamente, a commodities não tem, mas todas as outras têm. Juros Brasil, juros internacional, ações Brasil, ações global, BRL, real, né? E outras moedas. Todas as 4 áreas a gente tem Sharpe positivo.
Isso para a gente é fundamental. A gente sabe ganhar dinheiro lá fora, sabe ganhar dinheiro aqui dentro. E o que a gente fez nesse tempo todo, Samuel? Era fácil para a gente pensar, fácil não, era isso foi pensado, tá? Isso não é o acaso, tá? Porque eu vou te dizer, o que é você falou assim, que eu acho que é o segredo da Quineia, em grande parte, tá? Porque é uma casa de 140 bilhões, com 5 ou 6 verticais bastante relevantes, e 5 ou 6 verticais que funcionam, que entregam resultado, e foram pioneiros, muitas delas foram pioneiros no mercado específico delas, como é o caso de infraestrutura, imobiliários, que a gente foi pioneiro no mercado. É cultura. Aqui nem é cultura. Aqui nem é um produto de cultura. Da mesma maneira que a Bridgewater ou que a Citadel são produtos da cultura específica dos fundadores, a Quinéia é um produto da cultura do Márcio Ferri, que é um cara realmente ímpar. Tá? É tomador de risco, montou o negócio quando ninguém esperava que ele não quisesse trabalhar para o Itaú. Setúbal, e convenceu o Setúbal a fazer o negócio. E segundo, é um nurture, né? É uma pessoa que cuida de pessoas e sabe identificar e gerenciar pessoas, fundamentalmente. E uma coisa que as pessoas não percebem nesse negócio é que esse negócio é um negócio de pessoas e não um negócio de números, simplesmente. Eu vejo muitas discussões sobre multimercados praticamente falando os números, o Sharp do gestor, o que essa pessoa entrega, o drawdown desse gestor, tudo é consequência. Né? Você começa com uma cultura central. Então, a cultura que a gente teve sempre foi uma cultura de, cara, vamos trazer para o mercado quando já estiver maduro, bota dinheiro dos sócios antes de trazer dinheiro de terceiros, muitas vezes, quase toda vez a gente faz isso. Inclusive, alguns fundos recentes que a gente fez foi textbook, que a gente fez trazer o nosso dinheiro primeiro antes de trazer dinheiro de terceiros.